A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema Liberdade de Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais, com o professor universitário Dr. Helder Goldsma. Não sei se pronunciei o nome corretamente, espero que sim. Dr. Helder, é um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Timbira, no programa Direito no Ar, que é um programa fruto da parceria da emissora com a Associação dos Magistrados do Maranhão. E quando a gente entrevista alguém pela primeira vez, Dr. Helder, a gente se permite fazer uma pergunta de cunho estritamente particular, porque certamente a sua história de vida pode estimular, pode incentivar outras pessoas a trilharem o mesmo caminho vitorioso. Então, antes de entrar no tema, a pergunta é por que o senhor escolheu o direito e, mais precisamente, por que um concurso público para uma área do Poder Judiciário? Primeiramente, queria agradecer o convite, professor Heraldo, muito obrigado, pronunciou certinho. Então, embora eu tenha que confessar que eu mesmo não sei se a pronúncia é essa, porque quando eu nasci, o meu avô já tinha falecido e ele é que sabia pronunciar direitinho. Então, o que me passaram foi que pronunciava assim. Em relação à tua pergunta, eu sempre quis ser docente. Então, assim, meu chamado maior foi a docência. Mas eu venho de uma família muito humilde. Aí, inclusive, da periferia de São Luís. E eu vi no direito a possibilidade de transformação social que talvez a docência não pudesse me proporcionar com a velocidade que eu precisava. Porque quando você passa num concurso público, você tem uma remuneração digna para o seu trabalho, para o trabalho que você vai prestar. Eu não sou magistrado, eu sou servidor da Justiça Eleitoral com muito orgulho, sou analista judiciário, e eu acho que minha remuneração é digna e me possibilita ter uma vida assim, não somos ricos de maneira nenhuma, mas eu tenho uma vida que eu consigo pagar minhas contas, consigo ter meu lazer. Então, para mim, essa foi a minha maior motivação do concurso público. Estou muito feliz e hoje estou realizado porque posso estar na docência junto com o concurso público, né? Fiz o mestrado, então posso me realizar também como docente. Acabou que a vida me levou para os dois lados. Maravilha, certamente vai inspirar outras pessoas. Eu costumo brincar, professor Helder, dizendo que no meu caso, por exemplo, a minha grande paixão é a comunicação, trabalho com ela até hoje, mas acabei indo parar no direito por inspiração do meu pai, que era magistrado, já faleceu, mas principalmente porque eu vi no direito uma possibilidade também de ter uma remuneração digna para que eu pudesse fazer a comunicação, que não remunera tão bem assim, pelo prazer. Então é quase uma prostituição intelectual, mas eu acho válido nesse caso. Bom, professor Helder, o tema da nossa conversa é fruto de uma das suas pesquisas na área do direito,
que é essa questão da liberdade de expressão e a desinformação em contextos eleitorais. O nosso programa, ele é assistido, claro, por operadores do direito, mas a ideia, já que é numa rádio pública, numa rádio AM, embora esteja presente em todas as redes sociais, a ideia é levar o direito de forma descomplicada, simples, para a grande população, para a sociedade como um todo, não só para os profissionais do direito. Então, como explicar para essas pessoas, professor Helder, o que significa esse trabalho? Primeiro, assim, uma coisa que a gente está acostumado a ouvir quando a gente fala desinformação, talvez seja um termo novo para algumas pessoas. É a tal da fake news, certo? Por que que eu opto por não utilizar esse termo? Outros teóricos utilizam o termo fake news. Eu não gosto porque você é jornalista. Então, news é jornalista, news é notícia em inglês, né? E fake é falso. Aí a gente já tem uma incongruência. Porque se é notícia, a gente pressupõe que o jornalismo sério, ele vai trabalhar com verdade. Então não tem como a gente falar fake news, notícia falsa não faz sentido. E outra, porque esse termo foi cooptado por figuras, inclusive no exterior, que qualquer discurso que lhes é desinteressante, qualquer discurso que vai queimar eles perante a sociedade, no sentido de que eles vão ser mal vistos, eles vão dizer, não, essa informação é fake news. Então, ficou um termo muito utilizado de uma maneira muito atécnica. Então, o que a gente entende por desinformação? A desinformação é um conteúdo que vai ser colocado de uma maneira para enganar. Esse conteúdo ele pode estar em diversos contextos. Agora, na guerra da Ucrânia, por exemplo, existe desinformação, tanto de um lado quanto do outro, para querer enganar as pessoas. Pode ser utilizado num conceito, por exemplo, de uma concorrência, num contexto de uma concorrência. Eu tenho uma empresa, você tem uma empresa. Então, eu fabrico ali um determinado conteúdo e espalho para te prejudicar, para diminuir teu negócio. Sei lá, digo que no teu negócio é uma padaria e existem ratos que eu vi ou que eu fiquei sabendo que transitam no interior da tua padaria. Então, isso pode ser utilizado também. E em contextos políticos, a desinformação ela também existe. Então, a minha preocupação na pesquisa foi analisar a desinformação em contextos eleitorais. Como que se dá essa desinformação e sempre trabalhando com a perspectiva da liberdade de expressão, que é algo muito interessante. Perfeito. Obviamente que o interesse pelo tema veio em função do seu trabalho diário como analista judiciário da Justiça Eleitoral do Pará. Foi isso mesmo ou foi alguma outra motivação? Perfeito. Não, você acertou em cheio. Na eleição de 2018, eu entrei na Justiça Eleitoral em 2014. Então, eu fiz a eleição de 2014, foi uma eleição já relativamente polarizada, presidencial, mas ok, uma eleição tranquila. Aí eu fiz a eleição de 2016, que é uma eleição municipal, e eu estou lotado no interior. Foi uma eleição difícil, não por questão de polarização política, mas porque a zona eleitoral trabalha muito mais do que trabalharia numa eleição geral, porque tudo é ali, na zona eleitoral, registro de candidatura, prestação de contas, propaganda, é tudo junto e misturado. Então, trabalhei assim, no nível exaustivo. Quando foi na eleição de 2018, eu pensei assim, não, vou ter muito trabalho, mas pelo menos no dia ali do pleito vai ser mais tranquilo, igualzinho foi em 2014. 2016 foi loucura, porque quando é uma eleição municipal, você está mexendo ali com pessoas próximas do município, né? Todo mundo se conhece, então costumava ser uma eleição mais apaixonada. Só que foi tenso demais aquela eleição de 2018. Muitos debates falando que a urna eletrônica estava com fraudes, a gente recebendo ali pedidos de explicação relacionados ao pleito, dizendo que a gente tinha fraude. Então, foi muito puxado. O telefone não parava de tocar, o WhatsApp não parava de receber mensagem. E a gente não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo. E foi a partir dali que despertou o interesse. Nessa mesma oportunidade da eleição de 2018, nós recebemos a primeira missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos. As missões de observação eleitoral, elas são muito comuns no mundo,
mas o Brasil recebeu pela primeira vez. O que é uma missão de observação eleitoral? Pessoas de fora, né? Se for uma entidade internacional, elas vêm aqui observar o nosso pleito e vão fazer um relatóriozinho para testar depois se observaram fraudes, possibilidades de melhora. E o relatório da OEA, que é um relatório muito bonito, assim, atesta a rigidez do pleito, fala que a Justiça Eleitoral cumpre bem o seu papel. Todavia, falou que teve esse problema da desinformação. Então, quando eu li esse relatório, só que eles ainda tratavam, né, ali de fake news. Então, quando eu li esse relatório, me interessou muito. E aí eu resolvi, então, tentar o mestrado na Universidade Federal do Maranhão, justamente para pesquisar esse assunto. Beleza. Bom, professor Helder, ainda com relação às eleições, quem milita nessa área do direito eleitoral, seja como assessor de candidato, marqueteiro, seja como advogado e tal, costuma dizer o seguinte: as eleições federais para presidente, embora estejam extremamente polarizadas nos últimos tempos, mas nada se compara de fato a uma eleição municipal. Parece assim que os ânimos são muito mais acirrados até, né? Talvez pela proximidade, como o senhor disse, das pessoas ali, da disputa, as ligações, às vezes, familiares, pessoais, enfim, realmente é bem complicado. E um outro ponto que eu queria situar na sua fala, o nosso colega, professor Anselmo Paiva, aqui da Universidade Federal do Maranhão, que atua na área da tecnologia, não propriamente no direito, embora ele tente sempre fazer essa ligação entre o direito e a tecnologia, ele coloca uma questão interessante, que ele também não concorda, assim como o senhor, com o termo fake news, e ele diz que seria muito mais contundente se a gente usasse simplesmente mentira, porque é isso que é, apenas uma grande mentira. Bom, mas quais seriam os riscos, professor Helder, de ambas as coisas, a desinformação e a mentira, ou a fake news, como preferem alguns, para o Estado Democrático de Direito? Ou não há essa ligação? Professor Heraldo, em relação à nomenclatura mentira, concordo em parte, porque tem um detalhe, não necessariamente, às vezes pode ser uma informação verdadeira, colocada em um outro contexto, pode ser uma informação verdadeira, por exemplo, requintada, você pega uma notícia antiga que é verdadeira e você coloca como se ela fosse atual. Existe aí um elemento de enganar, mas não necessariamente mentira. Então, por isso, por essa definição, por essa precisão, é que aí os teóricos começaram a utilizar a desinformação. E ela é extremamente prejudicial para o Estado Democrático de Direito, porque veja o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Essa polarização política. As instituições estão sob ataque. Os agentes que se valem da desinformação, eles usam a desinformação para confundir, para enganar, e isso mexe muito com os ânimos das pessoas. A desinformação, ela se vale do medo, ela se vale dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Por que você vê pessoas instruídas, com educação superior, cultas, caindo em desinformação? Você diz assim, nossa, fulano acredita nesse assunto, né, nesse tópico, porque ela é construída para trabalhar justamente por lá a nossa racionalidade. Então, não é algo que a gente vai trabalhar com a cabeça, é algo que a gente vai trabalhar com as nossas emoções. Se você recebe ali um conteúdo que é feito para te irritar, para te causar medo, para te causar insegurança, você imediatamente repassa aquilo porque você quer que outras pessoas também saibam, então, que outras pessoas também tenham a indignação. Então, no caso específico da Justiça Eleitoral, quando eu digo que as urnas eletrônicas, elas existem possibilidade ali de fraude, as pessoas vão ficar certamente iradas com aquilo, né? Então elas vão querer realmente repassar aquilo adiante, meio que como para alertar os indivíduos e dizer assim, não, olha, eu vi ali, recebi uma mensagem que as urnas eletrônicas existe possibilidade de fraude. Então aquilo mexe com a raiva, o brasileiro não gosta da questão da corrupção, embora nós tenhamos inúmeros casos, né? Mas quando a gente vê algo de corrupção acontecendo, aquilo tende a nos deixar irritados. Então, por isso, quando a gente coloca isso voltado para as instituições, esse sentimento do brasileiro de raiva, de medo,
como se fosse ali uma arma apontada para as instituições, isso é extremamente prejudicial para a democracia. Isso é um instrumento, você mina a confiança que as pessoas têm nas instituições e aparecem determinadas pessoas como se fossem assim indivíduos messiânicos, né, dizendo, olha, tá vendo tudo que está acontecendo aí? Tudo é mentira, tudo isso aí é falso, a verdade está comigo. Então, eu estou falando que as urnas eletrônicas são falsas, não importa se existe aí checagem, se existe outra coisa que diga o contrário. Então, eles acabam se valendo desse discurso, colocando as pessoas contra as instituições e colocando eles ali numa posição de superioridade, como que vocês devem confiar no que eu estou falando, e isso é extremamente prejudicial para a democracia, né? Porque as pessoas não vão trabalhar com a razão. Perfeito. Professor Helder, então, depois dos seus estudos, depois da sua análise, o senhor chegaria à conclusão de que a máxima nazista, de que uma mentira muitas vezes repetida, ela acaba se tornando uma verdade mesmo? Certamente. Certamente. E talvez não só uma mentira contada várias vezes, mas uma mentira ou uma informação colocada de uma forma que consiga enganar a sua racionalidade. E a gente tem que ver que isso está alinhado a vários fenômenos. Porque a mentira pura e simples, ela sempre existiu. Inclusive em contextos políticos. Isso não é nenhuma novidade. Só que, com o boom da internet e das mídias sociais, a gente aí tem a tecnologia associada a mentira, associada a conteúdos fabricados, associada a conteúdos fraudulentos. Você consegue atingir muito mais pessoas numa velocidade incrível e você consegue também coletar dados de muitas pessoas. Quando você está na internet e você não está pagando por um produto, você está ali no aplicativo X e você não está pagando para estar naquele aplicativo, é porque o produto é você. Então, não é à toa que a gente está viciado em internet, que a gente está lá o dia inteiro curtindo fotos e vídeos e vendo aquilo ali no loop infinito. Então, os nossos dados estão sendo coletados por pessoas, por instituições, por empresas que conseguem, a gente sabe que pesquisa é feita com base em dados. E eles têm uma massa de dados absurda em relação ao comportamento humano. Eles conseguem prever comportamento humano. Eles conseguem, quanto mais dados coletados, mais eles vão saber como nos influenciar. Então, por isso é que essa questão dessa mentira contada várias vezes, associada a essa possibilidade de nos influenciar, com essas pesquisas que são feitas, que não basta ser a mentira contada várias vezes, ela vai ser contada de uma forma que vai te levar a acreditar, a ser ludibriado, a se irritar, a ficar com medo, e a partir daí você vai ter aquilo como verdade. Então, realmente, eu acredito que sim. Interessante que é a primeira vez que eu vejo alguém falar que a justificativa para essa onda que a gente tem de uma suposta indignação, uma repetição de conteúdos equivocados, a exaustão e as pessoas acreditando muito naquilo, é porque o segredo foi mexer com o sentimento das pessoas. Muito interessante esse ponto. E aí eu vou me permitir mexer com o seu sentimento. Porque, veja, para quem conhece minimamente o funcionamento da justiça eleitoral, eu, por exemplo, que já atuei uma única vez numa eleição como advogado, mas pelo que leio, pelo que acompanho, pelo que converso, eu tenho total e absoluta confiança na justiça eleitoral, especialmente na urna eletrônica. Para o senhor, que além de ter esse conhecimento, essa informação, ainda por cima está dentro da justiça eleitoral, qual é a sensação, o sentimento quando vê alguém dizer que a urna eletrônica é fraudável, não é real, não demonstra dados verdadeiros? É um sentimento de impotência que a gente tem muito grande. E um sentimento, eu vou fazer aqui uma meia-culpa. Por quê? Por que uma meia-culpa, né? Primeiro vou explicar a impotência. Impotência porque quem está do lado de lá está contra o Estado Democrático de Direito. Então, o jogo é um jogo muito desigual.
As pessoas, elas podem utilizar a mentira, elas podem utilizar conteúdos fraudulentos, pode enganar as pessoas, fazer disparos em massa, enfim, uma série de coisas que não é permitido dentro das normas do jogo eleitoral. E a Justiça Eleitoral, para combater isso, não pode combater de forma truculenta, não pode simplesmente tirar esses conteúdos do ar. Então, a gente respeita o Estado Democrático de Direito. Então, esse é um jogo muito desigual. E por que eu digo meia-culpa? Porque nós, durante muito tempo, fomos a instituição que mais teve a confiança do brasileiro, a Justiça Eleitoral. E a gente ficou confortável. A gente, então, sabia que o brasileiro confiava na gente, o nosso processo sempre foi transparente. E eu lembro que eu, aí em São Luís do Maranhão, quando eu era criança, existia uma exposição agropecuária chamada Expoema, que ficava lá no centro de exposições. Quantas vezes eu, criança, não via a urna eletrônica lá disponível, né? Ali na Expoema, no começo ali dos anos 2000. Então, a urna eletrônica estava presente. Tudo bem que ela era bem recente naquela época, tinha poucos anos, mas ela estava muito recente. As pessoas foram entendendo como é que o processo eletrônico de votação funcionava, e a gente deixou de se fazer presente em todos os cantos. E aí, baseado nisso, nessa nossa, entre aspas, inércia, as pessoas começaram a se aproveitar. De dizer, vamos plantar bem aqui essa semente de dúvida, né? Vamos deixar aqui as pessoas com medo. E se ainda a gente tivesse esse trabalho de defesa institucional e de mostrar que nosso processo é transparente, que as pessoas compreendessem o processo, elas poderiam, por si só, rebater esse tipo de informação. Então, por isso que hoje, o programa de desinformação da Justiça Eleitoral, capitaneado pelo TSE, ele tem um viés não sancionatório. Porque ele quer, um dos eixos, inclusive, é a capacitação. Que é para capacitar a sociedade, os eleitores, os partidos políticos, os candidatos a entender como é que o processo eleitoral funciona e que eles possam ver que é algo sério, transparente, auditável, seguro e que as possibilidades de fraude com papel no Brasil são muito maiores. Sem dúvida alguma. E, historicamente, elas são todas conhecidas. Quando a votação era no papel, além das dificuldades, né, de apuração, de coleta de votos, enfim. Professor Helder, com relação ao direito à liberdade de expressão, que é outra questão que está muito envolvida na sua pesquisa. É preciso que as pessoas entendam que esse direito não é absoluto, aliás, como quase nenhum direito é absoluto, né? Mas as pessoas ficam tentando justificar esses ataques às urnas eletrônicas, à democracia e a outras instituições e institutos com essa justificativa. Não, eu tenho direito à liberdade de expressão. Como é que o senhor encara isso? Você conseguiu já na pergunta colocar uma resposta que a gente precisa enfatizar. A liberdade de expressão ela é um direito fundamental. Não existe Estado democrático sem liberdade de expressão. Então a gente precisa sim. Inclusive ela tem uma dupla função. Ela vai ter a função não só com que as pessoas possam se expressar, mas também com que as pessoas possam receber informações. Dito isto, a gente precisa entender que existem limites para os direitos. Em relação à liberdade de expressão, também. Então, a liberdade de expressão ela não vai abarcar discurso de ódio, discursos homotransfóbicos, discursos racistas, discursos misóginos. Então, ela não vai abarcar esse tipo de discurso. Relacionado ao processo eletrônico de votação, a liberdade de expressão, eu posso tecer críticas a esse processo de maneira democrática. O que eu não posso é, sem provas, sem indícios, sem nada material, levantar suspeitas de um processo que é atestado como transparente e rígido, não só por autoridades nacionais, mas também por autoridades internacionais. Então, por isso que, inclusive, o TSE condenou um recente caso que foi originado lá no Paraná, por abuso dos meios de comunicação social, um determinado candidato que, na época, ele era deputado federal, estava concorrendo nas eleições de 2018 a deputado estadual, inclusive ganhou, teve seu mandato cassado
porque levantou suspeitas contra a urna eletrônica numa live feita no Facebook. Agora, veja um caso específico. Ele era, antes de ser deputado, ele estava afastado para exercer o cargo de deputado, mas ele tinha um cargo de delegado de Polícia Federal. Então, um parlamentar, delegado de Polícia Federal, um certo conhecimento ali do direito, um certo conhecimento técnico, faz uma live para 70 mil pessoas que conseguiram ficar ao vivo e ali, com poucos meses depois, tiveram já milhões de visualizações, dizendo que tinha papel comprovando ali a fraude de determinadas urnas, quando na verdade o papel não era sobre fraude. O papel era dizendo que algumas urnas foram trocadas, porque às vezes você vai ligar a urna e a gente precisa fazer esse procedimento. É um computador. Quando você liga um computador, pode ser que aquele computador não esteja funcionando. Então a gente já trabalha, inclusive, com certas urnas ali que a gente fala que é de contingência para fazer a substituição. Essas urnas foram auditadas, inclusive, pelo TRE, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, com assistentes técnicos indicados pelo partido desse candidato, né, desse parlamentar e outros partidos políticos, e não foi encontrada nenhuma fraude, nenhum indício de fraude. Mas ele falou isso, essa bravata, porque ele queria fazer o quê? Capitanear votos, baseado nisso. Então, levantou essa bandeira e acabou sendo condenado e teve seu mandato cassado. Então, isso é para que a gente possa ver que a justiça brasileira tem colocado limites à liberdade de expressão. Todos nós temos limites aos nossos direitos. A liberdade de expressão não passa ao largo disso. Existem limites, sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo nas redes sociais, porque as pessoas acham que é um local ali para desabafar, para falar coisas de toda forma. Tá no meu Facebook, tá no meu feed ali de notícia do Twitter, eu posso falar o que eu quiser. Não é bem assim. Existem normas de convivência social que também estão presentes na internet, porque a gente não pode separar o mundo real do mundo virtual. O mundo virtual é uma extensão do mundo real. Então, se no mundo real eu não posso falar certas coisas, por que eu vou poder falar no mundo real? Não faz sentido nenhum. A gente não tem como tratar essas esferas como autônomas, né? Como se as expressões que são aqui racistas, aqui eu conversando contigo, se eu soltar no Twitter, elas vão ser racistas igual, né? Então, existem sim limites que precisam ser observados. Qualquer suspeita sobre o processo eletrônico de votação, sem provas, e que é levantada de maneira leviana para ter um ganho político em cima disso, realmente o Ministério Público tem observado e tem levado os casos para apreciação do Poder Judiciário. Perfeito. O mais curioso, professor Helder, é que essas pessoas que normalmente questionam o processo eleitoral eletrônico, elas acabam sendo eleitas, quer dizer, é até um contrassenso, né? Uhum. Eu digo que o processo é fraudulento e me elejo, quer dizer, eu me elegi graças a essa fraude, né? Fica essa questão no ar. Bom, professor Helder, o papo, como eu imaginava, extremamente agradável, rico de conteúdo, mas a gente tem, assim como a liberdade de expressão, a gente tem um limite também, o nosso limite aqui é de tempo. A gente vai ter que finalizar a entrevista, mas é bom, porque fica o gostinho aí de quero mais, de que vamos fazer uma outra conversa mais adiante. Então, o senhor tem o espaço agora para receber o nosso agradecimento, fazer as suas considerações finais e, inclusive, indicar como, eventualmente, as pessoas podem adquirir as suas obras, os seus livros sobre esse tema, sobre outros temas. Professor Heraldo, então, agradeço demais o convite. Fico muito honrado com esse nosso papo. Um papo, realmente, o tempo passou bem rápido, né? Nem percebi. Espero que os ouvintes também tenham apreciado. O meu livro, ele foi publicado recentemente pela editora Fórum. No site da editora já está esgotado, mas as pessoas podem comprar na Amazon, inclusive aquelas pessoas lá que têm o Amazon Prime podem comprar com frete grátis. O nome da obra é Liberdade de Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais. Então, liberdade de expressão e desinformação em contextos eleitorais. Pela editora Fórum, você consegue adquirir no site Amazon. E em relação aos ouvintes, eu só queria falar para todos que nos ouvem que o nosso processo de votação, ele é um processo transparente, seguro, auditável. Dúvidas, vocês podem se direcionar a qualquer cartório eleitoral. A Justiça Eleitoral está próxima de você. Você pode ver no site do seu TRE, do TRE do Maranhão, por exemplo, para os ouvintes aí maranhenses, dúvidas
recorram à Justiça Eleitoral. Nós estamos abertos a explicar, a dialogar e a mostrar que vocês podem ter orgulho dessa instituição, que defende a democracia brasileira e entrega eleições rápidas, céleres, mais organizadas, transparentes e auditáveis. Eu acho que esse é o principal recado que eu queria deixar. Maravilha. Nós conversamos hoje no programa Direito no Ar com o professor universitário Dr. Helder Goldsman sobre liberdade de expressão e desinformação em contextos eleitorais. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a mais um quadro Filosofia Descomplicada, com o escritor e professor universitário Cristiano Sardinha. Vale a pena conferir. Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com o nosso Filosofia Descomplicada e ainda analisando um pouco sobre a filosofia antiga. Hoje vamos tentar compreender a filosofia de Epicuro. Epicuro foi o fundador de uma escola filosófica que posteriormente foi denominada de os epicuristas, né? E acima de tudo eles buscavam compreender o prazer, né? O prazer seria o meio do ser humano alcançar a felicidade. Então, hoje, inclusive, se percebe, né, se verifica que muitas pessoas falam: sou seguidor da escola de Epicuro e busca o prazer sem se preocupar com as consequências, né, sem ligar para os pontos negativos que podem advir dessa busca. E se nós formos analisar, né, o pensamento de Epicuro, ele falava, né, ele compreendia que a busca pelo prazer realmente é algo essencial para a felicidade humana. No entanto, isso deve ser feito de uma maneira racionalizada. Como assim? Ora, é como se fosse um cálculo matemático. A pessoa deve verificar se a busca pelo prazer em uma determinada situação pode levar posteriormente a médio prazo ou até em curto prazo a tantos desgostos, a tanto desprazer, que aquele prazer momentâneo não vale a pena. Tá? Então, exemplo, né, vamos aqui trabalhar com exemplo. Você tem um enorme bolo de chocolate, você vai sentir prazer comendo aquele bolo? Vai sentir prazer. Mas, posteriormente, eu diria até em curto espaço de tempo, você também vai sofrer as consequências por estar se entregando a esse prazer, né, de uma maneira, vamos assim dizer, desmedida, quase inconsequente. Então,
essa escola filosófica trazia para nós essa reflexão. O ser humano, para ser feliz, ele deve, é importante que ele busque o prazer. O prazer é a essência da vida. Mas esse prazer, ele tem que ser almejado, deve-se buscar tal prazer de uma maneira racional, de tal maneira que esse prazer não acabe se tornando algo negativo, tá? Então é isso, até a próxima. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? O trânsito seguro é um direito de todos e um dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E quais são esses órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, eles são divididos nas 3 esferas: federal, estadual e municipal. Em nível federal, por exemplo, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que fiscaliza nas rodovias federais. Nós temos o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Nós temos o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Em nível estadual, os mais conhecidos são os DETRANs, Departamentos Estaduais de Trânsito, assim como tem o Departamento também de Trânsito do Distrito Federal, e as polícias militares. E em nível municipal, as secretarias municipais de trânsito e os departamentos municipais de trânsito. Então, esses são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E aí é muito cômodo para a sociedade inteira, para essa população inteira brasileira estar cobrando só desses órgãos. É claro que esses órgãos têm que fazer o seu trabalho e têm que fazer bem feito, têm que melhorar, têm que ampliar, têm que se estruturarem com recursos humanos, materiais, de maneira que eles possam fazer o trabalho dele da melhor forma. Mas a sociedade tem também que dar sua contribuição. Nós entendemos que deve dar sua contribuição. Um exemplo é a SOS Vida, essa instituição que nós criamos aqui no Maranhão e que eu presido. A SOS Vida pela Paz no Trânsito, ela faz trabalho com educação para o trânsito, educação permanente em faixa de pedestre, educação para motociclistas. É importante que a sociedade também dê a sua contribuição. As empresas se preocupando em educar os seus empregados, tirando um tempinho, 10 minutos por semana, por exemplo, para educar, veicular vídeos, conversar, e estimular que as pessoas cumpram a legislação do trânsito. E agora teremos o quadro Concursos Jurídicos, que é produzido e apresentado pelo companheiro Wesley Maranhão. Vamos acompanhar. Bom dia, Heraldo Moreira, bom dia a todos ligados no Direito no Ar, aqui pelas ondas da nova 1290 Rádio Timbira, a primeira do Maranhão. Eu sou Wesley Maranhão e estamos iniciando o quadro Concursos Jurídicos, onde a cada programa a gente traz para você informações a respeito de concursos abertos no Maranhão e no Brasil. Hoje a gente traz para você o concurso do Tribunal de Justiça do Piauí. São 80 vagas para o cargo de analista judiciário. Dentre as vagas, 30 são para analista judicial e 12 para oficial de justiça. Apenas o salário é de R$ 7.328. Com auxílio alimentação e auxílio saúde, o valor sobe para R$ 10.064. As inscrições vão até o dia 11 de julho no site da banca organizadora, que é a IDECAM. Acesse concursos.idecam.org.br. A prova está prevista para os dias 10 e 11 de setembro. Fique ligado e não perca essa oportunidade. Tchau, professor, e até a próxima! No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do Programa do Poder Judiciário pelo Meio Ambiente.
Essa iniciativa do CNJ cuida da política nacional do judiciário para o setor e do funcionamento do Observatório do Meio Ambiente. O Observatório é um órgão consultivo do CNJ com a participação da sociedade que lida com a questão ambiental. E o tema faz parte dos eixos estruturantes da gestão do ministro Luiz Fux à frente do CNJ. O programa Poder Judiciário pelo Meio Ambiente consolida 7 iniciativas. Por exemplo, a realização de pesquisas na área, a promoção de eventos e prêmios, além do estabelecimento de metas para julgamento de processos na Justiça. Desde 2020 a gente começa com o observatório, mas acho que em todos os meses a gente tem alguma ação voltada para o meio ambiente. Desde a parte normativa, passando pela meta 12, que ela foi reafirmada no ano de 2021 para 2022. Então, a gente tem concursos, nós temos o Prêmio Juízo Verde, que ele tem o eixo tanto da produtividade dos tribunais, ele traz as boas práticas também, uma forma de seleção para a gente incrementar isso no Poder Judiciário. O uso de tecnologia é destaque no programa. Além de sistematizar dados sobre ações judiciais na área ambiental, ele disponibiliza dados de bases públicas e privadas sobre o meio ambiente, relatórios processuais, geográficos e imagens por satélite. E o CNJ editou uma recomendação para que juízes de todo o país usem essas tecnologias. A recomendação, claro, não é para inibir de forma alguma, nem conduzir julgamentos, não é isso. É só uma recomendação para que o juiz dê o devido valor para esse tipo de prova. Então, não é só aquela perícia que vai ser feita nesses locais longínquos. Então, as imagens de satélite, elas podem ser aproveitadas, sim, por meio de prova, claro, dentro de todo um contexto que vai ser valorado pelo magistrado. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Rafael Giovanelli, especialista em políticas públicas da ONG WWF Brasil, o Fundo Mundial para a Natureza. Converso também com Ana Carolina Barquete, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E ainda com Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Sueli. Que balanço a senhora faz da situação ambiental no Brasil? Bom, em termos de políticas públicas, nós vivemos um momento bastante preocupante de desconstrução, né? As organizações estão se manifestando, propondo políticas públicas, judicializando, né? O próprio Observatório do Clima tem uma linha de atuação agora forte de litigância estratégica e tem apoiado ações no Supremo Tribunal e no primeiro grau também. É parte da reação. É isso que está acontecendo. Vamos torcer para que o movimento, a partir de agora, seja de reconstrução. Daniel, lhe peço a mesma avaliação, por favor. A sociedade civil está vivendo a pujança da democracia, a tentativa de participação nos processos decisórios das políticas públicas, e quando encontra movimentos que obstaculizam esse direito reconhecido pela Constituição e pelos tratados internacionais de direitos humanos, recorre ao judiciário para encontrar as vias abertas para participar dos processos deliberativos em matéria ambiental. Gostaria de destacar também as iniciativas do próprio Poder Judiciário para efetivar os direitos constitucionais e legais ambientais, né? Então, a criação do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário é uma iniciativa extremamente saudável, como um espaço permanente de diálogo interinstitucional, para que se possam elaborar propostas de aperfeiçoamento da tutela judicial ao meio ambiente. A política nacional do meio ambiente, também aprovada pelo CNJ esse ano, o ano passado, foi muito interessante e avança muito na tutela ambiental. Então, prevê ali, estimula a capacitação dos magistrados, a criação de núcleos especializados em matéria ambiental, reconhece aos magistrados a possibilidade da consideração das provas por sensoriamento remoto no conjunto probatório das ações judiciais e estimula também a consideração dos impactos climáticos na avaliação
dos danos, das ações de danos por reparação ambiental. Então, o sistema de justiça tem dado respostas muito efetivas para contornarmos a crise climática e da biodiversidade que vivemos. Ana, a sua avaliação. Eu acredito que falta aos nossos governos entenderem que meio ambiente é uma política pública, ela deve ser cumprida. Ela não é uma política que deve ficar à mercê dos governos. E o que o governo até hoje não entendeu foi isso. O meio ambiente precisa ser tratado como uma política pública e que deve ser cumprida independente do governo A ou B. E eu acho que a posição do judiciário vem justamente para reforçar esse caráter de política pública e fazer, pelos meios coercitivos que são inerentes ao Poder Judiciário, o cumprimento dessas políticas. Sueli, quando a gente fala sobre políticas públicas na área ambiental, a gente está falando exatamente do quê? Bom, as 3 esferas da federação têm tarefas importantes nessa perspectiva, né? A União, ela historicamente tem uma atuação muito forte na parte de biodiversidade e florestas, principalmente na prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, mas existe toda uma agenda grande também no que nós chamamos agenda marrom, né? Controle de poluição, questão ambiental urbana, resíduos sólidos e outros temas conexos. É uma complexidade enorme, são áreas interrelacionadas, né? Normalmente a questão climática é exatamente o foco que centraliza os efeitos de todas essas áreas da política ambiental, né? Tudo desemboca de uma forma ou de outra na questão climática, em biodiversidade e floresta, na questão hídrica e na questão ambiental urbana, né? Rafael, a Sueli citou pontos da agenda ambiental importantes. O que você diria que é realmente prioritário? Ou tudo é tão dramático que tudo é prioridade? Guilherme, nós vivemos 2 crises sem precedentes na história da humanidade que são gravíssimas, né? A primeira delas, que eu gostaria de destacar aqui, que é menos falada, é a crise da biodiversidade. Então, o mundo tem experienciado, tem vivido um declínio gravíssimo nas espécies de animais e de flora. A outra crise é a crise climática, que é muito mais falada, mas ela é emergente e ela requer ações urgentes e intensas. Então, só para trazer um dado que eu acho que expressa bem o que está acontecendo aqui, ou 2, de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que reúne os maiores cientistas do mundo no assunto, nos últimos 10 anos, o gelo do Mar Ártico esteve em seus níveis mais baixos desde 1850. Então, nós vivemos 2 crises gravíssimas. O Brasil tem um papel fundamental para resolver essas crises e nós precisamos agir urgentemente. A OAB, como é que avalia? A legislação é suficiente ou ela precisaria ainda ser aprimorada, você diria? Olha, a legislação ambiental brasileira é uma das mais restritivas e complexas do mundo, né? O nosso problema não é legislação, o nosso problema é fiscalização ambiental, punição ambiental e aplicação dessas leis, né? Nós temos leis moderníssimas, como a Sueli mencionou, somos signatários de vários tratados internacionais. Então, o nosso problema não é o direito positivo, mas sim a fiscalização das atividades humanas que impactam o meio ambiente de alguma forma e a fiscalização do cumprimento dessas normas, né? E dessa forma é a importância do Poder Judiciário nisso, para fiscalizar e obrigar ao cumprimento dessas normas que são modernas, são atuais e são eficazes na prevenção de danos e na punição dos agentes causadores dos danos. Sueli, crimes ambientais muitas vezes se misturam com crimes talvez até mais graves. A gente vê na questão do garimpo, por exemplo, né? Notícias recentes dão conta na área Yanomami, no norte do país, de assassinato, queima de aldeias, estupro de crianças, enfim. A fiscalização ambiental sozinha dá conta da complexidade que esses crimes às vezes assumem? Não, na verdade, tem que ocorrer uma atuação interministerial, vamos dizer assim, com as várias áreas do governo atuando no combate a esses ilícitos.
Os crimes ambientais, em geral, eles estão ligados a problemas sociais, como você citou. Muitas vezes, eu presidi o IBAMA, né, entre 2016 e 2018. Eu lembro de muitas vezes os agentes de fiscalização, quando iam para garimpos, eles registravam nos autos de infração, por exemplo, o trabalho escravo. Era bem frequente ver esse registro. Então, a conexão crimes e problemas sociais, ela é direta, e também a conexão com crimes em outras áreas que financiam os crimes ambientais. A Polícia Federal tem investigações importantes que mostram, por exemplo, coincidência das rotas do tráfico de drogas na Amazônia com os crimes, os ilícitos na área ambiental. Então, só para ilustrar, uma pá carregadeira, aqueles equipamentos que a gente vê no garimpo, cavucando, um equipamento daqueles custa mais de R$500 mil. R$500 mil. Quer dizer, você chega no garimpo, tem vários. Não é população de baixa renda que está garimpando, a população de baixa renda está lá como trabalhadora escrava, né? Então, assim, tem muito dinheiro e dinheiro de outros crimes financiando os crimes ambientais. É uma área de atuação importantíssima em conjunto com os órgãos ambientais, as forças policiais, as forças de inteligência do governo. Tem que ser uma atuação integrada. Rafael, o WWF é uma instituição internacional. Você trabalha, não sei se você chamaria de seção, departamento, divisão, mas enfim, você trabalha numa unidade nacional de uma instituição internacional. Como é que esta instituição, do ponto de vista global, enxerga o problema ambiental no Brasil hoje? É pior do que já foi na década de 80, 70, voltando um pouco no tempo? Houve avanços? Qual é a visão? Guilherme, o Brasil sempre teve um protagonismo importantíssimo nas relações internacionais em matéria ambiental, né? Não à toa nós abrigamos a Conferência de 1992, que leva o nome, né, a Rio 92, em que se discutiram temas importantíssimos para a agenda ambiental, como o princípio da precaução, da participação, entre outros. E ao longo das últimas décadas, o Brasil sempre teve uma importância fundamental nos debates. Liderou o Acordo de Paris, teve uma participação importante para a definição do Acordo de Escazú, mas o que nós notamos é que, nos últimos anos, esse protagonismo ficou de lado, muito em razão das políticas desastrosas que vêm sendo adotadas, sobretudo em âmbito federal, né? Nós tínhamos uma meta climática para reduzir o desmatamento da Amazônia em 80% até 2020, chegando a cerca de 4 mil km² anual, e chegamos em 2020 com o dobro dessa meta, né? Uma área de 7 mil quilômetros a mais do que estava previsto foi desmatado, 2 vezes o tamanho da área de Luxemburgo. Em 2021, o cenário piorou. O desmatamento chegou a mais de 13 mil km², né? Em relação à meta estabelecida para o ano anterior, 3 vezes a mais, uma área do tamanho do Chipre foi desmatada. Então, o WWF Brasil, em diálogo com seus parceiros internacionais, vê com muita preocupação a situação ambiental no Brasil e vê uma perda de protagonismo, de liderança que o Brasil tinha nas relações diplomáticas internacionais. Ana, o Link CNJ e a TV Justiça e o próprio CNJ são entidades absolutamente apartidárias. Mas a gente não pode desconhecer uma questão importante, que é o fato de que estamos em um ano eleitoral. Desconsiderando qualquer candidato, esqueçamos candidato A, B, C ou D, não interessa aqui o partido ou o candidato. O que interessa é a questão mais geral. As campanhas eleitorais, os programas dos partidos e dos candidatos têm contemplado devidamente a questão ambiental como deveriam? Acredito que não. Eu vejo que os debates, as propostas hoje dos candidatos, elas circulam muito mais nos ataques pessoais, no que um fez, no que o outro fez, no que deixou de fazer, do que efetivamente em propostas. Isso não só no âmbito ambiental. Eu não vejo nenhuma proposta que vá contemplar o meio ambiente, que vá contemplar a população, que vá contemplar esse direito que, ao final, é o direito à vida, né? Como ele falou, esses crimes ambientais que são praticados,
acabam, por fim, por atingir a vida de populações e a vida no planeta, né? Nós estamos comprometidos. E eu não vejo nenhum programa de governo que contemple de forma positiva a questão ambiental no Brasil. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.